Bom dia! Bom dia! Tudo bom, professor? Tudo, tô chegando cada vez mais rápido. Tá craque. Lige- Ligeiro no dedo. Vamos lá. Deixa eu te apresentar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Ok. Para quem não conhece, professor Fernandes Chiavetto, ele é consultor, administrador formado com especialização em administração hospitalar, MBA em gestão empresarial, especialização em ensino à distância, tem mais de 30 anos de experiência na área de saúde, como gerente, diretor das principais empresas do setor, como consultor e instrutor. Responsável também pelo curso de administração de consultórios do CETAL e professor universitário nas áreas de administração, finanças, estratégia, custos e contabilidade. É isso, né, professor? Só tudo Daqui a isso. pouco, daqui a pouco vai ter livro, né? Sim, sim. É, já era, né, para ter, né? Atrasou um Mas com pouco. a, com a pandemia, ah, preferimos dar uma esperada, né, para ver. Uhum. E vamos ver, mas talvez, eu tenho certeza que segundo semestre, quer dizer, segundo semestre já estamos, né, Já praticamente, né? estamos. Mas Eu sai acredito agora? que Deve eu sair. estou conversando com o pessoal, né? Eles estão achando. O problema é que eles não estão conseguindo trabalhar, né? Eles estão conseguindo autorização, né? Então, na verdade, está preso na gráfica, né? Tá. Esse esse é o meu problema atual, né? Do livro, né? Uhum. E é uma pena, porque é um livro que trata de assuntos para quem está vivendo esse momento de agora, né, de precisa fazer uma reflexão sobre o seu negócio, estrutura de custo e tudo mais, seria não quero fazer, existe outros livros, lógico, outros meios, né? Mas esse Ah, livro vem bem ao encontro porque fala de consultório, né? É uma coisa específica, né? Consultório puta, médico legal. odontológico, né? Que é muito Se difícil a gente aprofundar. contar. Uhum. Legal, professor. Hoje o assunto é super interessante para a gente calcular a nossa formação de preços. Primeiro, porque aumentou muito o custo nosso por causa da biossegurança que a gente está implementando, né? E os EPIs estão, quando a gente acha, está tudo um absurdo de preço, de valor, e aí a gente tem que calcular agora, recalcular os serviços, recalcular o tempo que a gente fica na cadeira, porque tudo isso vai impactar no preço do serviço, né? Exato. Só um parênteses, né, para a gente aquecer. Uhum. Nós reclamamos muito desse oportunismo, né? Os EPIs, quando são encontrados, dão um preço absurdo, né? Mas na economia nós chamamos isso de custo de oportunidade. Imagina você, se por algum problema nós reduzíssemos a capacidade de atendimento por profissionais da odontologia em 60%. Os 40 remanescentes cobrariam o mesmo preço? Não. Não. É um custo de oportunidade. Então, tudo Sim. isso tem que ser calculado. Quando a gente falou de análise SWOT e tudo mais, olha, tem um custo de Aham. oportunidade. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu me lembro que quando eu era gerente geral de uma indústria de motores na área odontológica, e nós vínhamos do início do Plano Real. O dólar páreo com o real, então tá uma maravilha. De repente entrou o Chico louco lá no Banco Central e fez uma max desvalorização da noite para o dia. Só que nós já havíamos feito um controle de custo, redução e tudo mais, uma série de modificações em linha de montagem e tudo mais, que quando veio o impacto de quase 30% de aumento do dólar, nós ainda tivemos ganho de margem porque o nosso custo baixou muito mais que isso. Entendi. É que a gente sempre fala, a gente tem que estar preparado para a teoria do caos, né? Então, aí Uhum. mais ou menos Imagino. algumas coisas, algumas dicas que nós vamos dar hoje para o pessoal começar a repensar na coisa. Perfeito, professor.
A gente vai falar do desafio 3x3, que é o O desafio. desafio 3x3 foi uma ideia que surgiu vendo a live do Eduardo, consultor Ah, de planejamento consultor. financeiro. Aí me veio a ideia. Mas por que que veio a ideia? Foi bem bizarro. De fazer o 3x3. Então, o profissional, os três primeiros profissionais que encaminharem para ortodonto, a estrutura de custo que nós vamos falar agora, as variáveis que nós vamos discutir e o preço de venda de um tratamento, não do procedimento, tá? Do tratamento inteiro, eu vou fazer uma análise de precificação para saber qual que seria o preço ideal dele, ele cobrar, para ele ter o lucro que ele almeja, e Tá. também fazer uma análise a partir do preço de venda dele. Olha, se você está pensando que você está ganhando X nesse preço de venda, você está ganhando Y, ou até mais ou menos. Eu não sei como que é a estrutura. Uhum. Mas se ele seguir a receitinha de bolo que a gente vai passar, ele vai ganhar nos três principais, né? Pega os principais, o que ele Procedimentos, mais tá? executa, né? Tratamento que ele executa, que eu vou fazer essa análise, essa consultoria, né? Nesses três tratamentos. Para ele começar, a partir desse daí, aplicar para os outros e ter mais lucratividade. Mas por que que eu quero que ele tenha mais lucratividade? Primeiro, porque o Eduardo falou de gerar riqueza, né? O que você vai fazer com a riqueza que você gerou do seu lucro, que nós vamos falar agora. Uhum. Uma coisa mais importante é que eu quero que eles aumentem o lucro deles, para a gente criar uma hashtag, eu também quero comprar o carro do Eduardo. Essa foi boa. O carro é Eu que tô me deu o rindo. insight. Para quem não Se assistiu a ele live, do consultor vai financeiro buscar da lá no YouTube. Labu, tá no IGTV aqui, a gente brincou, falou do carro dele, tinha um monte de gente querendo o carro dele, eu fiquei super curiosa, falei, eu também quero esse carro, porque deve É, ser bom, uma ótima deve ser muito oportunidade. bom. Então vamos lá, vamos Então, lucrar para comprar o carro do Eduardo. exatamente. O primeiro passo, entrando assim, definitivamente no assunto, o primeiro passo é que nós Uhum, temos que nos precisar de duas coisas. Uma que a gente já cansou de falar, que é nós somos empresários. Nós vendemos alguma coisa. uhum, Então, ponto. E nós precisamos ter lucro. Nenhuma empresa, nenhum procedimento, nada é feito para a empresa não ter lucro. Ela tem que ter lucro, é, por causa, principalmente, de um dos postulados da contabilidade, que é o prosseguimento da empresa, né? Nós já tratamos desse assunto. E o segundo, que nós temos que colocar muito bem na cabeça, é que o mercado não é feito nem de anjo nem para anjo. Tá? Então, isso eu aprendi muito cedo com meus professores, de que nós estamos para administrar um negócio para gerar lucro. E ter lucro não é uhum, pecado. Nós precisamos do lucro para poder estudar mais, aplicar novas tecnologias, trazer mais recursos para os nossos uhum. pacientes. Então, a gente pensar que você, a hora que vai formar um preço, você tem que buscar aquilo que é ideal para você, para manter o seu Uhum. negócio, para você não só sobreviver e sobreexistir daquele negócio. Mesmo para quem trabalha com operadores de saúde, só atende convênios, também é muito importante fazer isso para fazer uma reflexão de quais as estratégias que eu vou usar para fazer com que isso que eu recebo me gere um lucro que eu consiga desenvolver o meu negócio. Então, quando a gente fala em precificação, nós falamos do ambiente altamente competitivo, e sendo um ambiente altamente competitivo, o que acontece? Cada vez mais as margens de lucro vão se reduzindo. Sim. Porque quanto mais competidores entram no mercado, menos espaço fica para todos nós. Né? Uhum. E qual que é a finalidade? É ter uma métrica, uma medida de que nós estamos tendo uma, uma lucratividade que vá levar a gente a algum ponto. E não pensar, eu penso que eu ganho tal, se eu fizer isso daqui mais isso daqui, eu vou tirar tanto. Mas fica muito assim no subjetivo. E tudo que é feito no subjetivo, também os ganhos, o desenvolvimento também fica no subjetivo. Então, nós precisamos trazer isso para Sim. uma realidade e começar a
a trabalhar nesse sentido. Então, nós temos duas formas de trabalhar com preço. Uma é a formação de preço propriamente dita, que nós vamos falar hoje, e a outra é a análise do preço. Então, se você trabalha com um convênio, não adianta você fazer formação de preço, porque o preço Quem, quem dá é o convênio. já é definido. Uhum. Então, você tem que fazer a análise, tem que Ah, tá. implantar uma série de técnicas de custeio por absorção, tudo para ver qual que é a sua margem real de lucro. Margem bruta e margem líquida. Tá? É, tratando especificamente agora só da formação de preço. Qual que é o principal problema quando você vai montar um preço? É você definir o seu markup. Ou a taxa de marcação, né? Trazendo para o português. O que é a taxa de marcação? É quanto que eu vou ganhar em cima do procedimento. Aí o pessoal fala assim, eu quero ganhar 30%. Vai lá, pega um número que ele acha que é o custo dele, põe 30%. Tá errado, ele não está ganhando 30%. Não, e é E da mesma comum forma, para quem faz prótese, os dentistas que fazem prótese, é colocar, sei lá, 3 vezes o valor do laboratório, 4 vezes o laboratório, que não reflete, né? Não tem não, nada de custo da operação aí dentro. Você tem não. só o valor de laboratório. Valor de laboratório, tem custos invisíveis, pode ter retrabalho, tem ajuste. Uhum, Quem não tem trabalha? funcionário. É. Eu já tive a oportunidade de ser trabalhado por um protesista, né? E eu sei o quanto, né, que é difícil fazer o ajuste, né? Porque não é só ajustar, dar uma martelada aqui, né? Um martelinho de ouro, né? Uhum, O paciente tem que se sentir bem, tem que se sentir confortável com uma peça que não faz parte da anatomia dele, né? uhum. Então, esse não é a metodologia certa. A mesma coisa é quando a gente se sente, se deixa enganar. Né? Quando a empresa fala assim, olha, se você comprar 10 peças, eu te dou mais uma, você está ganhando 10% de Ah, desconto. Você não está ganhando 10%, porque ele está calculando o preço de venda. Ele teria que calcular no preço de custo dele, porque ele está te dando. Ele está te dando com o preço de venda. Então, ele teria que dar, no mínimo, 3 peças para chegar perto dos 10%. Tudo isso vendo aqui da formação de preço são jogadas que a gente faz para poder vender. O famoso 0,99 do marketing, 1,99, né? Ah, não é R$ 2, uhum. 1,99. Não chega nem a R$ 2. Então são todas jogo de palavras e tudo mais que a gente usa no mercado e acaba facilitando a venda. Então nós temos que trazer esse consultório. Ponto. Por isso que eu Uhum. falo, o mercado não é feito nem de anjo nem para anjo. Né? Nem a igreja é assim, né? É. Vamos ser bem claros, né? Ah, então, para a gente chegar no markup, primeira coisa, nós temos que definir os custos. Então, Uhum. custo é algo que é bem Então, pouco markup, falado. resumindo, professor, é o quanto O que a mar... gente vai querer ganhar em cima do que a gente está, do custo. Não. Markup é um coeficiente que vai me garantir que aquilo que eu vou cobrar, eu vou absorver todos os custos e vou ter uma lucratividade de X. Tá. Então, markup é uma soma de coisas, né, que a gente vai chegar lá no finalzinho, eu vou dar um markup no modelo que eu montei, para a gente entender direitinho. Para chegar nesse markup que é o problema. Porque você precisa vir atendendo uma série de variáveis, juntando esses percentuais e custos e tudo mais, para chegar ao valor real do markup. Porque se você fazer mais ou menos, você vai ter um markup mais ou menos. O markup mais ou menos vai te dar uma lucratividade mais ou menos. Então, fica que nem aquela Uhum. história, né? Eu já falei do Vampeta no Flamengo, né? Você não jogava nada, eles fingiam que me pagavam, eu fingia que jogava, né? Então, Então, tá vamos calcular fingindo que certo. tá. Então, tem que calcular certo. Então, a primeira coisa é definir os custos. O custo é definido em custo fixo e custo variável. Uhum. O custo fixo e variável, ele pode ser direto ou indireto.
Então, primeiro passo, o que é cada um deles? Custo direto é aquele custo que está diretamente ligado à sua atividade. Um exemplo, uma resina. A resina é um custo, desculpa, resina não, o aluguel. É que eu estou pensando em material já. O aluguel. O aluguel é um custo fixo, direto. Mas aonde que ele é direto? No consultório, na sala de operação. Aonde está acontecendo a coisa. Uhum. Onde fica a recepção é despesa. Mas aí depois eu vou falar como é que a gente acerta isso. Por exemplo, um outro exemplo, a água. A água é um custo fixo. Você trabalhando ou não, ele vai estar lá. Então, o que define que é custo fixo é você atendendo ou não atendendo, você está pagando conta de água, você está pagando aluguel, você está pagando conta de luz, então eles não são variáveis, porque vem valores diferentes. Ele é Não. fixo, porque se você trabalhar ou não, então está lá, Vai salários e contribuir. tudo mais. Tá? Uhum. Então, ele é direto quando ele é consumido dentro do consultório lá quando você está trabalhando. Agora, se alguém está Uhum. tomando água ou lá, usando o toalete, ali é despesa, porque ele não tem Tá. nada a ver com a sua atividade, então ele não está envolvido a produção. E o custo Uhum. indireto, vamos imaginar uma clínica que tenha 5 cadeiras e você só tem Uhum. uma atendente para ajudar. Então, essa atendente ela fica rodando esses 5 consultórios. Então, ela é um custo fixo, porque ela tem um salário fixo mensal, mas ela é indireta, porque ela está dividida nesses 5. Tá. O mesmo raciocínio é para o variável. A diferença do fixo e do variável é que o variável ele só está lá quando você trabalha. Aí entra a resina. Né? Então, Tá. assim, qual que é o meu custo de resina? Quando eu estou fazendo uma reparação, é X. Mas agora que eu não estou fazendo reparação por causa da pandemia, estou parada, Exato. então qual que é o meu custo variável? Direto, que é a resina, zero. Uhum. E tem o custo variável indireto, a gente pode colocar a gerente, que atua Para fazendo todos os, a cobrança e tudo todos os mais, que lados. faz parte do procedimento e tudo mais. Recepcionista. A recepcionista não, porque ela não ela é despesa. Ah, é Infelizmente. Porque ela despesa. não está envolvida na operação. Tá. É só o que está envolvido na produção. Uhum. Perfeito. Então, por exemplo, numa indústria, a equipe de vendas é um custo fixo indireto. Porque ele está envolvido na produção, ele tem que fazer a produção andar, ele tem que vender para a produção andar. Agora, o pessoal da Uhum. administração, não, ele é um custo fixo, uma despesa fixa. Ele não participa do processo. Então, o custo é só aquele que está no processo. Tá? Uhum. Por que isso é importante, a gente saber essa divisão de custo? Porque aí ela vai nos dar o direcionamento da nossa estratégia de posicionamento pelo custo ou pela diferenciação. Quanto mais eu me diferencio, mais o meu custo sobe. Quanto mais o meu custo sobe, maior tem que ser meu markup. Quanto mais eu faço o meu custo descer, menor vai ser meu markup. Porque meu custo vai ser menor. Certo. Tá? E aí vai Tem impactar um... totalmente na forma como você entrega esse serviço. Se Da você tem forma como mais você... gente para atender, com mais qualidade, tem mais recepção, seu custo vai aumentar, mas se você se diferencia também, você vai poder Também. cobrar mais. Isso também ajuda a definir, a responder a pergunta, né, que a gente sempre faz para o profissional da área de saúde, e ele fica com cara de ué, né? Qual que é o seu público-alvo? Sim. É o que bate na porta? Não. Você tem que ter Quem um, você um quer? público-alvo. Então, Aham. dependendo da sua estrutura, você sabe quem que você quer atingir, quem que você não quer atingir. Quem que você Sim. pode e quem que você não pode. Né? Ah, só para ter uma ideia, quando a gente fala, que a gente vai começar a entrar agora definitivamente em como fazer o custo, como formar o preço, é que cada vez que eu aumento em 20% o valor do meu produto de venda ou de serviço, o meu ganho líquido final não vai passar de 5%. O quê? Por quê? Porque assim, pensa, ó,
Se você tem um profissional que trabalha como terceiro para você, você tem os impostos, você tem um custo financeiro, você tem, quanto mais você aumenta o seu preço, mais os variáveis Uhum. também aumentam. Então, é da mesma forma que você põe, ele tira. Agora, Sim, se eu reduzir os meus custos em 5%, a minha lucratividade pode, eu falo pode, porque depende de uma série de estruturações de despesas, né? Pode subir de 20% a 25%. caramba, nunca tinha Por pensado isso que nisso. todo mundo, Verdade. por isso que todo mundo briga para ganhar escala e diminuir os custos. Porque sabe, se aumentar Perfeito. muito o preço de venda, as pessoas não vão ter acesso. As pessoas não vão Sim, conseguir comprar seu produto. Então, seu produto tem que ser top 10 plus mega para poder vender uma quantidade que pague seus custos. Né? A gente fala em economia sobre o preço ideal, né? O preço ideal, os economistas falam que é quando o preço de venda é igual ao preço de custo, que aí ele ganha na escala. Porque quanto o custo é uma conta difícil, porque quanto mais você produz gastando o mesmo, menor ele fica. Porque sim. se eu faço uma produção de um produto lá, que o meu custo é R$ 1, e se eu dobro minha produção e mantenho meus funcionários, tudo com o mesmo custo, ele vai passar para 50 centavos. Por isso que Sim. isso que é escala. Que quanto mais você Caramba, fizer com o mesmo custo, menor ele mesmo. vai custar para você. Aí você ganha o mercado pelo custo. Tá? Então, formando o custo. Então, a Perfeito. primeira coisa que eu tenho que fazer agora, vamos lá, papel e caneta na mão, Uhum. Tô aqui é já. relacionar todos os materiais diretos que eu vou utilizar nesse tratamento. Né? Quando eu falo tratamento, é o tratamento inteiro, né? Não é uma sessão. Então, se eu vou fazer um tratamento que vai requerer 4 sessões, então eu tenho que pensar em 4 atendimentos. Perfeito. O Numa que a situação gente normal. faz muito 4 máscaras. errado, nós dentistas, é que a gente esquece de contar quantas vezes o paciente vem para um pós-operatório, para ajustar, para fazer o ajustezinho da prótese. E agora, Exatamente. eu acho que tá mais claro que isso tem um custo por causa dos EPIs. Então, a cada sessão que o paciente volta para fazer um controle, é um monte de EPI que o dentista consegue enxergar que estou pagando, olha, estou usando, estou pagando. E aí, Então, lembrada, fora o tempo de cadeira, não é? Além de todos os exatamente. que ele enxerga, a coisa que ele não enxergava é o tempo da cadeira. Tudo isso, a formação de preço ajuda a gente a enxergar, porque você vai ter que pensar no que você vai fazer. E quando você pensa, você começa a ver. Eu costumo usar muito uma analogia da beterraba no restaurante por quilo. Não fala, pô, o que tem a ver a beterraba com odontologia, com formação de preço? Não, é exatamente isso que você está falando, é aproveitar o paciente. Quantas e quantas vezes eu fui para um profissional que eu ficava 15 minutos na cadeira. Depois tinha que voltar outro dia, mais 15 minutos. Pô, por que ele não me segurou Nossa, 45 minutos lá e já fez tudo? e resolveu de uma E vez. ficou tudo num custo só. Quantas vezes você já ouviu falar, a pessoa falar assim, não, não, pode pegar, tá tudo no custo. Que já tá calculado ali. Então, aproveitar isso. Agora, onde entra a beterraba? Aqui na Itália já está proibido self-service, né, por causa da Ah, contaminação. Se você parar uhum. para pensar, é uma coisa meio assim, né? Porque todo mundo conversando em cima da comida, você acaba Não, conversando. É uma maravilha. Ninguém Mas na segunda-feira, a beterraba está lá redondinha, bonitinha. Na terça, ela está em tirinhas. Na quarta, ela está em aproveita. quadradinho. Na quinta, ela está lá no saladão para você temperar o seu gosto, mas tem milho, tem tudo aquilo que você já viu durante a semana. Milho, sei lá, Sim, tá vendo? couve-flor, brócolis. E na sexta-feira ele está numa espécie de empadão, qualquer coisa lá, tudo junto lá. Sim. Mas por quê? A indústria aproveita tudo, mas na odontologia não se aproveita. Então, a É. gente tem que começar a pensar nisso, a pensar em aproveitar ao máximo. O meu filho trabalha numa indústria farmacêutica aqui, que tem unidades no mundo inteiro. O negócio é que
a gente não gosta muito porque eu sou um propenso, um quase vegetariano, né? Então já 90% do meu caminho já andado. Uhum. Mas ele trabalha, trabalha com abate de animais, não que ele faz, ele trabalha com o que sobra, porque precisa da bilis do animal para fazer um composto, que é um medicamento veterinário que eles vendem, não sei o que tal, eu não entendi muito bem. Tá. Mas você vê, eles vendem a bilis do boi. Agora, Uhum. imagina isso num consultório. O pessoal não aproveita. Ele compra uma resina que ele vai fazer um teste, mas ele não compra um tubo, dois tubos, ele compra já 10, 20. Depois não deu certo, não se adaptou, ele deixa lá e vai comprar um outro. Isso vai Race. aumentando o custo, vai imobilizando o Uhum. dinheiro, vai perder aquele dinheiro. Então, assim, dinheiro não aceita desaforo. Esse é o ponto. Então, nós Uhum. temos que pensar como indústria. Tá? Então, Perfeito. eu vou relacionar todo o custo direto que eu tenho. Quantas máscaras eu vou precisar nesse tratamento inteiro, quantas pares de luva, se eu vou ter minha assistente, se eu não vou ter minha assistente, está tudo dobrado. Quanto que eu vou gastar de material, de resina, de agulha, de De tudo. anestésico. E multiplicar pelo preço unitário. Tá? Ah, mas como é que eu vou calcular o preço unitário de uma agulha? Olha, você vai pegar lá, você pagou X a caixa. A sua caixa tem 100, você divide aquele X por 100, você vai ter o preço de uma agulha. E põe lá uma agulha. Né? Aí você definiu todo o material que você vai usar, inclusive a prótese, quando for o caso. Entra nisso daí, que é um material direto. Aí você tem o que você vai gastar de custo direto. O segundo passo é você calcular quanto vai custar a sua assistente. Porque quando você fizer esse curso, o cálculo desse curso, dessa assistente que fica te ajudando lá, Uhum. que eu acho muito gostado, que aqui na Itália eles chamam de auxiliar de poltrona, Ah, não auxiliar de é, poltrona? auxiliar de poltrona. Eu demorei para captar o que era aquilo. Né? Se você trabalha com convênio, esquece, você não tem como ter uma auxiliar de poltrona, uma assistente. Essa sopa de letrinha aí, que até hoje não consigo decorar. Eu consigo Ai, decorar custo, percentuais. Por que que eu falo isso? Vamos lá. Um funcionário que hoje ganha R$ 1.500, ele tem um custo final de R$ 2.433,15. nossa. Tá? Então, da onde vem esse custo? Bom, primeiro, do salário bruto, R$ 1.500. Aí ele tem férias e um terço sobre férias, que são 11,11% desse valor, que dá 166,50. Depois ele tem o 13º, 8,33%, que vai dar 24,95. Depois ele tem o FGTS, 8%, ele tem as FGTS sobre férias, FGTS sobre 13º salário, o INSS sobre folha, que é de 27,80. Lógico, Nossa. você fala assim, ah, mas eu pago muito mais. Não, você não paga mais, você retém dele e repassa. O que a empresa paga é 27,80. Tá. Uhum. Você tem o INSS sobre férias e o INSS sobre o 13º salário. Então, somado tudo isso, você tem R$ 2.433,15. Não Fora está a o... condução, hein, professor? Ah, não, fora outros custos que O você tem. trabalho, Custo de condução. rescisão, os Sim, 40% do fundo, quando você manda embora, o caramba. vale transporte, cesta Uhum. básica, o cafezinho, né? Todos os gastos normais do funcionário. Tá? Então, mas convencionalmente esses são os parâmetros que a gente usa para fazer o custo. Agora, o que eu preciso saber? Quanto que essa funcionária me custa por minuto? E como que eu faço isso? Aí você vai buscar lá na Constituição Federal de 1988, que diz que nenhum trabalhador pode trabalhar mais que 44 horas semanais. E isso quer dizer que, então, nós não trabalhamos 8 horas, nós trabalhamos 7 horas e 20 minutos. Então, eu vou pegar esses 2.433,15 e vou dividir por 220, que vai me dar o custo por dia, né? Por hora, aliás, custo por hora, que é R$ 11,05.
E depois eu Uhum. vou dividir por 60 minutos, eu vou chegar à conclusão que cada minuto de um Minuto. funcionário me custa 19 centavos. Então, cada Uhum. minuto que ela perde no Facebook, você está dando 20 centavos jogando fora. Né? Uhum. Bom, Uhum. eu já achei o custo da minha auxiliar. Aí eu vou fazer o custo do aluguel, da parte produtiva, do meu custo direto. O que a gente coloca nesse custo? Então, eu tenho 100% lá do meu aluguel, da área alugada. Então, eu tenho o meu consultório, tem o laboratório, que geralmente alguém sempre tem um laboratóriozinho, tem a parte de escuro, que é a parte de autoclavagem e tudo mais. Né? Então, a parte operativa, que faz parte do custo. O restante é Uhum. despesa, que não está envolvido na produção. Então, imaginando uma locação, um condomínio de R$ 3.000, você tem 30 reais por metro quadrado. Se essa área de produção dá 45 metros quadrados, então eu tenho R$ 1.350 só de custo para produzir, para prestar meu serviço. Divido isso por 30 dias, vou ter R$ 45 por dia, 5,63 por hora e 10 centavos por minuto. Mas por que eu estou fazendo por minuto? Porque eu vou estimar quantos minutos eu vou fazer esse tratamento. Tá. Então, quanto mais tempo eu ficar com esse paciente na cadeira, que é aquilo que você falou lá nos Custando. EPIs, menor vai ser meu custo lá na frente. Porque olha, Uhum. se eu fizer uma sessão, um tratamento que eu estou programando em 4 sessões, se eu fizer em 2, olha quanto de custo eu vou tirar. Sim. E vou Uhum. aumentar minha lucratividade. Então, se eu fizer uma estimativa de fazer esse tratamento em 120 minutos, eu vou ter 22,80 de funcionário e R$ 12 de locação. Que eu vou embutir isso no preço. O cara vai me pagar. Porque se eu pegar um metrô, se eu pegar um Uber, quando ele fez o preço, está embutido ali o trajeto que você vai fazer. Né? Tanto é que a grande discussão em São Paulo é que você paga por um trajeto que você não usa. Né? Porque ele faz o preço de um ponto inicial a um ponto final. Se você desce na metade do caminho, você paga a mesma coisa do cara que vai até o fim, quer dizer, você não aproveita toda a viagem, né? Sim. Ah, então o custo ajuda a gente a fazer esse tipo A de loucura. Né? é. Professor, e eu acho que Então vale aqui você lembrar vê. aqui, Hum, tem umas colegas aqui que entraram aqui, que eu sei que uma delas está na mesma situação que eu. E um dos lugares uma das salas, uma das clínicas é própria. Mesmo sendo própria, é interessante colocar como se estivesse pagando um aluguel. Porque senão a gente fica naquela exatamente. ilusão de que, olha, né, e que acha que pode cobrar mais barato. Não, você tem que encarar como se Digo, fosse um. não, não, e digo mais, é a doutora Maíra, né? Que seria a pessoa mais Marinho. indicada, né? Maíra, né? Ah, Mayra. Doutora Mayra, Maíra, advogada. Maíra Mota. Ela é mais indicada para falar. Existe na contabilidade, eu vou falar contabilmente de custo, né? Que já falou, tem até um artigo que a gente está para publicar na sequência aí, sobre Uhum. o postulado da entidade. A entidade física, a dona da sala, né, do prédio, da sala comercial, não tem nada a ver com a entidade pessoa jurídica. Então, Sim. ela deve sim ter um aluguel, um contrato de aluguel dela para ela mesma, para pessoa física, pessoa jurídica, ou mesmo pessoa física, e que nesse contrato fique previsto lá que você não vai cobrar aluguel, para não Caramba. gerar imposto para você tudo, mas tem que ter o contrato, porque você, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Se você faz essa confusão patrimonial, se você tem um problema jurídico, você fala, estou tranquilo, porque eu sou Ireli, eu só respondo pelo meu capital social. Mas se você não consegue separar quem é você e quem é a pessoa jurídica, o juiz põe tudo num saco só e fala, não, você, não, o prédio paga, seu Caramba, você penhora, sabe que né? teve um dia Então, que a gente falou com um colega que era justamente isso. Ele estava preocupado com os contratos dele, só que o que os dentistas não percebem é que quando você faz tudo na pessoa física, se você tiver algum problema, os seus bens estão lá no risco, né? E a hora que você sim, separa numa figura de uma pessoa jurídica, na empresa,
é aquilo que você está arriscando, é aquilo ali. Seus bens É, ficam mas, protegidos, né? sim, mas é separar, separar, né? Não é Separar pagar a escola do filho com o cheque sim, da empresa, do paciente. faz a compra com o cartão de crédito da empresa, né? Aí pega o Sim, dinheiro que você deu em dinheiro de alguma coisa que ele vendeu o carro, sei lá eu, e paga o imposto. Quer dizer, separar, separar. Né? Tudo muito bem sim. organizado. Para poder se garantir dessa parte. Agora, minimamente falando, um exagero fazer contrato de aluguel, puxa, você tem amortização. Ou esse prédio, essa sala comercial veio de graça. Ah, ganhei na loteria. Sim. Não, ganhei. Eu estava aqui passando, o que você quer para você? Não, não foi isso. Alguém comprou, alguém investiu. Então você tem que amortizar isso. Ele tem que fazer parte do custo, Uhum. porque alguma coisa gerou. Tá? Então eu tenho todas essas variáveis aqui. Só falta uma, né? Quer dizer, antes dos impostos. Que é o quê? Como que eu vou incluir os meus gastos fixos no meu preço de venda? Então, nós temos que fazer um rateio. Então, eu imaginei uma simulação de uma empresa, um consultório, que tem um gasto mensal de R$ 8.000, tirado esses custos, que a gente já fez a separação aqui, né? E tem um faturamento médio de 120 mil. O que eu faço? Eu divido 8 mil por 120, eu tenho um percentual de quanto representa meus custos, meus gastos fixos, pelo aquilo que eu ganho. Então, nesse caso, dá 0,06667. Como diziam meus alunos na universidade, eu sou muito Iron Maiden, né? Tudo é 666, todos os cálculos davam 666. Então, arredondando, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, que não vamos trabalhar só com porcentagem, você arredondando dá 7%. Então, eu tenho 7% de despesas fixas que, quando eu atendo esse paciente, ele está utilizando essa estrutura que ficou fora do meu custeio, porque são as despesas, é a recepção, a toalete, é a minha recepcionista, é o telefonema que eu dei para confirmar o WhatsApp que ela Uhum. mandou, tudo mais. Então tá tudo nesse custo aí, é o meu custo de propaganda e tudo mais tá ali jogado. Uhum. Então já tenho mais uma variável, que são meus custos fixos, tá? Então eu pego meus gastos, divido pela média das minhas vendas de serviço e tenho lá meu percentual. Aí eu parto para os impostos, que agora sim eu vou começar a formar meu preço. Eu já tenho todas os meus parâmetros, né? Como nós falamos numa live anterior, né? Ou numa gravação, não lembro. Para você planejar qualquer coisa, para você definir qualquer coisa no seu negócio, você tem que ter todas as variáveis na mão. Se faltar uma, a chance de você errar é muito grande. Então, Uhum. nós já temos quase todas as variáveis na mão. Então, vamos definir agora o regime tributário, que também já foi um outro assunto que nós discutimos. Eu gosto de trabalhar muito com lucro presumido. E é o mais comum mesmo na área de saúde, né? É o mais comum, o mais seguro, o que vai te garantir que você tenha ganhos. Essa coisa do simples, com essa mudança lá com o fator R, que você tem que destinar 28% ou mais do seu faturamento com folha de pagamento, para você ter acesso à tabela 3, que é uma Vai valer a alíquota pena? menor. Se aumenta a demanda, você não consegue chegar aos 28, você vai para a tabela 5, então você vai pagar muito mais que o lucro presumido. Então É, eu isso não vou é já direto no realidade. lucro presumido. Pagar clínicas que comprometem 28% do faturamento com funcionário, eu acho que é muito difícil, né, Não, é muito professor? difícil. Muito É, difícil. mas tem a história, né, que dá-se um jeito, né? Eu não trabalho dando jeito. Né? Eu também não. Então não vou nem levar isso em consideração. Ah, bom, e sem contar também, se eu trabalho muito com convênio, e se o meu contador não avisou a minha operadora que eu sou no Simples, eles continuam fazendo a retenção do imposto lá, e eu continuo pagando imposto e mais retendo, e eu não tenho acesso a esse crédito, porque eu sou do Simples, então eu não tomo crédito. Né? Porque nós também já discutimos isso numa live anterior. Sim, Então, só pesquisar lá no canal, lá, pessoal, tá acha tudo lá lá no todos os. YouTube.
Então, Aham. o que que é o lucro presumido? O lucro presumido, nós temos aí uma série de impostos federais e municipais, e municipal, no caso da odontologia, que é o PIS, sobre faturamento, 0,65%, o COFINS, 3%, e o ISS, 2%. Esses três são cobranças mensais. Então, todo mês vai vir um gastozinho Uhum. para você pagar. E nós temos as cobranças trimestrais, que é o Contribuição Social sobre Lucro, 2,88, e o IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que é 4,80, que são trimestrais. Mas, mensalmente, ele é calculado de acordo com o seu faturamento. Sim. Então, na contabilidade nós temos uma dívida vencida e não paga, né? Então, no caso, antes do trimestre está vencido, só que não pagou, você vai pagar lá na frente, Uhum. como Só vai salário, acumular. 13º, só vai acumulando. Mas ele está lá. Uhum. Então, eu tenho 13,33% de custo. Então, esse é o primeiro dado. Então, até agora, eu só levantei dados para conseguir uma informação que é meu markup. Então, vamos começar agora, vamos buscar o markup. Então, eu tenho 13,33% de impostos. Imposto. Uma coisa que eu tenho que embutir, custo financeiro. Eu aconselho sempre de 3% a 5%. Você tem inflação, você tem variação do dólar, você tem custo da recebimento de cartão, taxa de administração de cartão, um monte de coisa lá embutida. Então, né, a inflação, que no Brasil está quase zero, ou inflação, não sei como é que está aí. Então, vamos pensar em 3%. Aí eu Tá. tenho o meu lucro almejado. Eu almejo um lucro de 20% nesse serviço, nesse tratamento todo. Eu quero 20% limpo. Tá? E os custos fixos de 7% que eu calculei lá, dividindo 8.000 por Sim. 120. Tá? Somo tudo, tenho 43,33% de custo. De custo. Então, toda essa Uhum. operação aqui foi praticamente para chegar nesses 43,33%. Bom, Caramba. aí eu vou para a minha base de venda. Qual que é a minha base de venda? Eu não sei, eu estou formando meu preço, então é 100%. É uma regrinha de 3 para a gente achar. Aí eu me lembro de um aluno que uma vez brigou e foi até na coordenação falando que eu estava ensinando regra de 3 e não tinha ensinado a 1 e a 2. Regra de 1 e regra de 3. Parece piada, mas não é. O pior foi o coordenador me chamar para explicar. Ai. Aí eu vou fazer uma operação inversa agora. Eu vou pegar esses 43,33% e vou dividir por 100 para transformar ele em numérico, que vai dar 0,43,330. Uhum. E vou achar meu coeficiente de divisão, que é o meu markup. Eu vou fazer 1 menos o 0,43,330, que vai dar 0,56,670. Tá, Então, esse é o esse é o meu markup. markup. Então, não é 30%, não é 2, não é vezes 4, não, é 6. 0,56,670. 670, não 66. Né? Tá, é um Então, vamos menos. imaginar. Então, vamos Entendi. imaginar que nesse custo de material direto, de aluguel, de funcionário, vai ficar em R$ 1.000, né, o preço do serviço. Ora, eu vou pegar esse 0,56670 e vou multiplicar por R$ 1.000. Então, qual que é o preço que eu tenho que cobrar? 1.764,50. O que que esse 1.764,60 vai me garantir? Que eu vou pagar todos os custos do meu material direto, que eu Todos os calculei lá que eu vou impostos. gastar, todas as marcas, todos os IPIs e tudo mais, tal, tal, tal. Uhum. Vou pagar todos os minutos que eu utilizei da minha funcionária lá dentro, com todos os custos. Vou pagar parte da locação, vou pagar todos os impostos, vou reter 7% para contribuir para o pagamento das minhas despesas fixas, que vai ser uma somatória, Perfeito. né? Vai ser uma Aham. previsão. E ainda vou ter 20% de lucro. Então, se eu pegar o 700 e 1.764,50 e 60 e multiplicar por 20%,
É o meu lucro. Eu vou saber quanto que eu posso gastar, quanto que é meu. Aí entra lá a entidade, né? Porque se eu pegar os Uhum. 1.700, aí faço confusão patrimonial, né? Estou tirando da empresa para mim. Eu não posso fazer Sim, isso. Eu só posso tirar meus 20%, que é meu lucro. Bom, perfeito. a pergunta é, e se eu tenho um terceiro trabalhando? Como é que eu faço? Eu pago uma porcentagem de 40% para ele. Ó, você tem que fazer tudo isso que nós falamos e jogar lá uma comissão de 40%. Então você tem que pegar os 13,33 mais os 3% de custo fixo, mais os 20, mais os 7 de custo fixo e mais 40%. Aí achar lá os. Ia ficar o quê? 83,33, né? Fazer menos 100 vai dar 23 alguma coisa, 27 Aí, alguma, 26 alguma coisa, né? E que vai, se eu multiplicar esse markup pelos mesmos 1.000, que são todos os meus custos, vai dar 5.998,80 centavos. Então, você sai de 1.764, com o seu parceiro, você teria que cobrar R$ 6.000, vamos arredondar, para garantir seus 20%. Mas, uhum. como disse uma vez um dentista, ele falou assim, eu prefiro ganhar R$ 10 com um parceiro trabalhando aqui comigo, eu ajudando ele, ele me ajudando, né? Do Do que que não ganhar os ganhar 20. nada, do Uhum. que não ganhar nada. Só que eu olhei para a cara dele e falei assim, eu duvido que você ganhe R$ 10, cara. Você deve estar pagando uns 500 pau aí por tratamento que ele faz, tranquilamente. Mas se eu quiser, se eu tenho esse parceiro lá, eu quero continuar com ele, e preciso continuar com ele, é outra especialidade e tudo mais, eu vou reduzir o meu lucro. Então, vamos dizer assim que eu quero ganhar Sim. 5%. Eu quero pagar tudo que se consome, mas eu quero ganhar só 5%. Então, onde eu tinha 20%, eu trabalho com 5%, e esse meu preço de venda vai para 3.157,56 centavos. Sim. Uhum. Então, seria praticamente o dobro, Muito mais alto, exato. seria o dobro de eu trabalhar sozinho. Então, mais uma vez, né, doutora, que a gente insiste, né? Tá aí por que que eu não posso pegar simplesmente do meu preço de venda e falar para o cara que vai trabalhar comigo, o cara profissional, vou te pagar 50% do que eu receber. Você está pagando para ele trabalhar, gente. Então, Sim. tem que sentar, tem que fazer custeio. E eu tô louco para esses três aí, os 3x3, né? Vim profissionais assim, não, eu tenho um cara, um profissional que trabalha comigo e que eu pago 70% para ele. Só para E ele é ter um infarto. comum, hein? É comum. Tem um monte, eu sei, tem um monte, eu sei. E Relembrando, também, né? então, para quem está na live, professor, é só enviar um direct aí para a gente do Ortodonto, falando que quer realizar essa avaliação dos seus preços, que o professor vai Sim. avaliar os três primeiros que enviarem a mensagem aí por direct, a gente vai entrar em contato e o professor vai avaliar três preços dos principais procedimentos que esse profissional Então, eu vou realiza. fazer uma formação de preço, né? Com base Vai estimar o nas preço. variáveis que eles me Uhum. mandaram, qual o preço seria. E se ele me mandar o preço que ele trabalha, eu faço uma análise do preço e falo assim, olha, você está tendo uma lucratividade de X, se você cobrar isso, você vai ter de Y. Aí tem uma série de variáveis, né? Que é público-alvo, que pode cobrar, que não pode cobrar. Mas é importante também, depois que faz esse trabalho, doutora, é sentar e conversar com seus pares. Sim. Né? Falar, olha, Mostrar, né? Com números fica muito mais fácil. porque o pessoal fala, eu sou parceiro, eu sou parceiro. Peraí, mas parceiro, né? Que nem o padre falou para nós lá, né? Há um tempo atrás, né? É na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Você está ficando na riqueza, eu só estou ficando com a pobreza, É, né? Porque, invariavelmente, quando não se faz um cálculo correto, quando você tem um terceiro trabalhando, você está pagando, você está tirando dos seus procedimentos que você faz dentro do seu consultório para financiar pois o é, seu parceiro. o colega. É. Isso é anos que eu estou fazendo isso e já vi vários e vários. E assim, quem tiver interessado e quem, né, falar assim, eu quero, puta, até eu gostaria de mandar ser um desses três aí, mas eu não entendi nada. Manda as dúvidas, eu oriento o que tem que fazer,
Oriente quais são as Eu informações que tem que mando, passar. isso, eu mando uma receita de bolo, né? Então, mas o Perfeito. importante é garantir a vaga, né? Eu mando a receita de bolo, aí me devolve a receita de bolo, aí eu vou tentar Legal. fazer uma. Obrigada, viu? Vai ser bem legal. Bem legal. Assim, Já estou escutando aqui o celular tocar aqui. Tem gente, bastante gente interessada já, professor. Já tem os oba! 3 para trabalhar aí. Ah, Fora os meus, doutora, porque vamos lá. eu ainda não fiz o meu. Pois é, eu já cobrei, né? Mas tudo bem. Como dizia meu avô, como toda desgraça é pouca, né? Então, se você achar que pode ser 5, a gente estende. Se tiver uma demanda grande de pessoas pedindo, a gente dá um jeito de fazer um pouquinho mais, de 3. Tá. Não só os É 3 primeiros. legal, na próxima live, professor, a gente fazer uma análise de preço, nem que eu pegue o valor de uma consulta, por exemplo, de uma das minhas clínicas, e de repente tentar mostrar na prática como é que se faz isso, né? Eu posso pegar um caso antigo aqui e fazer um Perfeito. estudo de caso, fazer numa forma que dê para compartilhar, porque eu preciso do Excel, a pessoa precisa ver É. também, talvez olhando, né, fica mais fácil, Uhum. e fazer, essa. um, Análise. Ó, o doutor Daniel, que está me ajudando a fazer esses cálculos, porque ele me ajudou a calcular lá as gotas de single bond, as gotas de adesivo, para a gente chegar no valor da resina. Mas espera aí, o doutor Daniel, valente, né? Tem certeza que os mLs de cada gota estão perfeitos. Iguaizinhos. As gotas são perfeitas porque a gota, segundo a física, a única formação, né? A única, você leu como é que fala? Que é perfeita. Ela não tem resistência do ar, ela não sofre nada. Ela era aerodinâmica perfeita, a gota. Né? Tanto é que a maioria dos pilotos de Fórmula 1 tem uma gota estilizada, né, no capacete, né? Porque tem que ser Olha perfeito. só, Né? É todo. legal. Mas é legal. Valeu, doutor Daniel. Desculpa, viu? Mas. A gente nem chegou ainda nos cálculos, a gente tem que precisar fazer agora mais que nunca, por causa dos custos aí que realmente elevaram bastante, fora os equipamentos que eu comprei essa semana, que vão chegar aí para melhorar a qualidade do ar. Então, assim, é investimento aí já mais A gente tem que fazer o alto. cálculo da amortização. É quase que Cálculo eu de... escorreguei a amortização. Pois é, quanto tempo vai durar esse equipamento para eu colocar no Então, custo da o operação? equipamento é 10 anos. Tá, Então, você tem que fazer o todo ano. cálculo dos 10 anos e fazer a amortização mês a mês, né? Tem todo um cálculo. Eu quase Caramba, escorreguei aqui no português, porque eu estou fazendo um curso de contabilidade aqui, e aqui eles falam amortamento. a portaria ia ser feio, É, professor. é difícil. Eu estava conversando com um amigo meu e falei uma largueza. Não, porque isso aqui tem uma largueza de tanto, né? Porque aqui não tem largura, é largueza, alteza. E eu esse cara é analfabeto. Realmente acho que eu sou alfabeto, porque não estou falando nem português e nem italiano. Professor, estamos acabando aqui, indo para os 5 minutos finais. Muito obrigada. Vou pegar os contatos aqui de quem pediu, vou entrar em contato e depois você me manda uma listinha aí dos dados que a pessoa tem que te passar para fazer esses cálculos. Manda. Tá bom? Na segunda-feira, porque esse final de semana está complicado, eu faço uma planilhinha de Excel, Ah, de perfeito. como é que tem que fazer, ele só joga lá e devolve para a gente. Aí eu Ótimo. faço uma análise. Muito obrigada, professor. Bom final de Eu que semana aí. agradeço mais uma vez e agradeço o pessoal que participou aí. E mais uma vez, desculpa, doutor Daniel, esse trabalho todo, mas vai render frutos bons para todos nós, se Deus quiser. Tá ótimo. Obrigada, professor. Até Eu que mais. agradeço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.